Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma manhã para louvar a Deus pela noite concedida a todos nós e bendizer o Senhor por este dia. Quero saudar a todos os amados irmãos que fazem parte da Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro em Mangabeira 1, como também a todos os outros que esse vídeo estará alcançando. Quero deixar nessa manhã um texto para a nossa meditação lá no Salmo de número 127, salmo muito abençoado. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Louvado seja Deus por este salmo. Esse salmo ele diz que todo bem procede de Deus. É um cântico de romagem, é um cântico de Salomão. Esses cânticos de romagem eram cantados quando o povo de Israel seguia para o templo como peregrinos. Eles cantavam esses cânticos. Na verdade, eles cantavam os salmos como estrofe. E aqui eu quero destacar 3 versículos da leitura desse salmo. O versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu quero deixar registrado que todo bem procede de Deus, que inútil será edificar a casa se o Senhor não edificar, porque nós temos que entender que todo bem procede do nosso Deus. Por isso que o salmo é tão claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão nós vamos trabalhar. E aí revela a nossa dependência de Deus. Nós precisamos compreender que nós somos dependentes de Deus, que devemos fazer a nossa parte, porém a vitória final quem dá é o nosso Deus. O selo vem do nosso Deus. Por isso que o texto diz: se o Senhor não edificar, primeira coisa, que Deus nesse dia esteja edificando sua casa, que Deus nesse dia esteja firmando sua casa, que Deus nesse dia esteja cuidando da sua casa. Segundo, o texto diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar o sentinela, porque o sentinela pode ser surpreendido, morto, tirado do posto, mas se o Senhor estiver sobre o sentinela, glória a Deus e aleluia, guardando esta cidade, a cidade não será derrotada, não será vencida, porque o Deus de Israel está no controle da cidade. Por isso que as nações pagãs tinham tanto medo do povo de Israel quando eles vieram conquistar as terras lá no livro de Josué. Eles tinham medo do Deus de Israel, porque o Deus de Israel era um Deus diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, o texto diz no verso 2: inútil vos será levantado de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Porque no final de tudo, quem faz o fechamento, quem dá todas as coisas é o Senhor. Ele dá enquanto nós estamos, às vezes, dormindo. Deus está cuidando de nós. Esse versículo revela basicamente isso. Enquanto a gente descansa, Deus cuida de nós. Por isso que Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí o texto diz que a herança do Senhor são os filhos, fruto do seu ventre. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua casa. Então que Deus esteja abençoando sua casa, abençoando seus filhos, abençoando seus pais, abençoando toda a sua família de maneira gloriosa nesse dia, que a boa mão dele continue sobre você. Eu quero orar por você, nosso Deus e Pai. Eu quero nessa manhã orar, Senhor amado, por todos os amados que fazem parte da nossa igreja e aqueles que serão alcançados por esse vídeo também.
Que o Senhor possa abençoá-los com graça, que essa palavra se cumpra na vida de cada um. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando a casa, guardando a cidade, guardando o trabalho, guardando os filhos, guardando a família, para o louvor da tua glória. Eu te exalto, te bendigo e te agradeço pela oportunidade de orar. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Quero cantar essa música para a sua edificação também. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, esteja realizando os milagres neste dia para o louvor da sua glória. No nome de Jesus, amém.